esse... Olha lá. Tá vendo? O Zoom está avisando a vocês, hein? Sim. Yeah! Muito bem! Eu vou começar hoje de uma forma chata pra caramba, mas talvez seja interessante. Vamos lá, cadê o... Por que o negócio sumiu? Eu vou compartilhar um arquivinho com vocês. E aí... Já está aparecendo o Word aí? Tá. Ah? Sim, está. Está? A questão toda é... O nome é... A questão ética... Eu até botei um nome bonitinho... Agora eu me esqueci como é que eu vou... Mas... Eu estava querendo falar do limite da ética, tá? Mas é que falar de ética ela sempre causa uma confusão com a moral. E agora eu peguei um textinho aqui que eu acho que ajuda a gente a compreender para a gente começar nosso debate, tá? Vamos lá. A principal diferença entre moral e ética é esta: a moral é o conjunto de regras que diz às pessoas o que é certo e o que é errado, enquanto a ética é uma reflexão sobre a moral ou filosofia da moral. A moral é o conjunto de normas que diz respeito ao bem e ao mal, ao certo e ao errado. Essas normas fazem referências a valores, os chamados valores morais, que são transmitidos de geração a geração e orientam a conduta dos indivíduos no seu dia a dia. Eu vou deixar aqui, se vocês quiserem continuar lendo, porque esse texto é só uma base para eu falar como é que eu vejo essa questão da moral e da ética, que ela, além de ser um pouco confusa, mas ela é muito profunda. E a gente está o tempo inteiro usando a moral e a ética. Tá? Eu vejo a ética como o conjunto de percepções internas. Como é que você se relaciona com os outros seres e com a própria vida. Isso faz com que você faça, que ele falou, uma reflexão para você poder atuar. Já a moral é como você vai atuar com relação ao externo. Você está referenciado ao externo. Você está buscando uma apropriação, um condicionamento que atenda ao externo. Então, eu vou falar... E a gente tem um costume de achar que a ética e a moral estão sempre ligadas, e eu não acho que isso seja verdade. Vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, a nudez. A nudez, de uma forma geral, na maioria das culturas, atualmente, a nudez é uma questão moral negativa. Ela não é bem vista. Então, você, às vezes, tem conjunto de leis, de comportamentos que discriminam a nudez. Eticamente, eu acho que a nudez é positiva. Eu vejo a nudez como uma coisa saudável, uma coisa interessante, um fator de integração. Então, você vê que eu tenho um ponto de vista ético diferente do meu ponto de vista moral. Quando eu fico nu, sem preocupação do outro, eu me sinto eticamente apropriado. Quando eu fico nu, sem preocupação com relação ao outro, eu sei que eu estou moralmente equivocado. Então, isso, eu acho que esse tipo de explicação que eu dei ajuda a gente
a perceber como é que se comporta mais ou menos a ética e a moral no nosso dia a dia. E vou tirar esse negócio agora, que não tem mais necessidade de estar aqui, para eu poder olhar para vocês. A gente acaba percebendo o seguinte: qualquer atitude da gente, a gente acaba utilizando a moral e a ética. Então é como se fosse parte da nossa consciência. E com riso não é diferente. E até pelo contrário, o riso ele vem para tentar equilibrar essa questão da moral e da ética. Então, tanto faz se você está rindo, observando a moral. Aliás, a gente não faz esse tipo de análise quando ri, porque o riso é uma coisa que vem lá das tuas entranhas, você não consegue administrar esse tipo de relação racionalmente, intelectualmente. Então, é muito difícil. Mas o fato é uma coisa só: o riso ele vai oscilar nesse campo da moral e da ética, do interno e o externo. E quanto mais você tiver consciência dessa relação, melhor uso você vai poder fazer do seu riso, não só para você individualmente, como socialmente. Tá? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar continuamente exercitando a questão da ética do riso, da moral do riso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem visto, eu mesmo tenho promovido questionamentos com relação à moral, e eu tenho falado de ética. Quando eu falo de moral, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho questionado o comportamento dos humoristas, das pessoas que trabalham com riso. Só que nós também vamos trabalhar com riso, nós também estamos trabalhando com riso como líderes de yoga do riso. E aí entra uma coisa muito interessante. Como é que isso começa a criar dificuldades? Quando você, como líder de yoga do riso, começa a ter um condicionamento de que você é responsável pelo riso alheio. Isso acaba criando uma obrigação, e uma obrigação de estipular a ética e a moral da condução que você está fazendo. Tá? E isso é extremamente complexo, principalmente quando se dá em grupo. Tá? Você percebe o seguinte: como é que eu vou ter controle se eu estou tendo um comportamento ético ou moral ao promover um tipo de risada? E por isso que eu acho genial o yoga do riso, porque o yoga do riso não precisa ter causa, você ri porque quer. Mas, na medida que você, como líder, se prevalece desse papel para tentar fazer com que o outro ria, você passa a ser responsável, ética e moralmente, pela condução daquele riso. Ética por quê? Porque quando você está se propondo a liderar, você está tentando satisfazer as suas necessidades, os seus anseios internos. Então, quando você está conduzindo ali o seu riso, você está também se autoestimulando. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma questão moral, porque você está interferindo no riso alheio, você está tentando provocar o riso alheio. E aí você pode incidir em questões que moralmente questionáveis. Tipo, eu posso, aqui no nosso ambiente, resolver fazer uma graça observando o óculos da Iranildes, por exemplo. Pô, se eu tenho intimidade tal que eu consiga ter uma empatia e perceba que a Iranildes não vai ficar nem um pouco ofendida de eu falar do óculos dela,
eu posso surpreendê-la, provocar o riso nela, sentir prazer em ter provocado esse riso nela e todos rirmos juntos. Mas olha o nível de dificuldade disso, porque haja empatia, haja conexão com o grupo todo para você. E pode ter, ainda tem um detalhe, pode ter gente que não ache graça e ache que eu estou sendo imoral com a Iranildes, que eu não deveria ter feito graça do óculos da Iranildes. Então, eu vou abrir um pouco de espaço, porque, cara, eu já consegui associar ética e moral à nossa prática de yoga do riso. Mas isso vai muito longe, tá? Porque é a nossa própria, como é que se diz, consistência de líder de yoga do riso que a gente começa a aprofundar com esse debate. É saber até onde a gente pode ir, de que forma a gente pode ir, entendeu? E estendendo ainda. Isso, de alguma forma, vai... porque a ética e a moral são tentativas, e olhem bem, são tentativas, porque, na verdade, não existe. A ética e a moral, elas não existem. Eu posso afirmar isso para vocês. É apenas uma tentativa do ser humano de se relacionar. Mas ela não existe porque o meu conjunto de experiências vai fazer com que eu tenha uma visão do que é ético ou do que é moral completamente diferente da Annelise, de todo mundo que está aqui. E a mesma coisa com relação a vocês. Então, é uma coisa extremamente complexa você achar um conjunto de regras que se modificam instantaneamente a cada momento, é um personagem horroroso, mas que se modificam a cada momento, dependendo da circunstância e da experiência de cada um. Então, é uma tentativa vã, mas que precisa ser feita. Tá? Aí eu vou abrir para ver o que vocês acham, porque daqui a pouco eu vou tocar num assunto que está coçando aqui, essa revelação, que está ligada justamente ao comportamento coletivo e está ligado ao yoga do riso. Alguém gostaria de falar alguma coisa em torno de ética, riso, ou só ética, ou só riso? Ninguém. Uma mudez profunda. Então, eu já vou detonar. Não, não vou detonar. Vamos tentar aprofundar isso. Alguém gostaria de falar como é que vê isso nas relações, por exemplo, do grupo? Porque nós temos nosso grupo, que é chamado Clube do Riso. Alguém percebe algum comportamento que você possa dizer... Olha só que coisa interessante. Como é que você vai dizer que uma coisa é antiética se a reflexão ética é uma coisa pessoal? Então, eu não posso dizer que a Iranildes ou que o Rony é antiético, porque a ética é dele. Eu não posso julgar a ética dele. Eu posso julgar, de repente, a moral dele. Se eu vejo a relação externa que ele está, como é que se diz? Está tendo um comportamento em relação ao outro que, de um modo geral, a sociedade classifica como imoral ou amoral, aí eu posso chegar e dizer, pô, Rony, tu é um imoral, cara. Pô. Aliás, eu adoro ser imoral, é uma coisa interessante. Agora eu vou falar da minha experiência. Eu adoro criar questionamentos morais, vamos colocar dessa forma. Porque aí entra uma outra coisa também muito interessante. E aí vai entrar na questão do limite da ética, ou melhor, no limite da moral. Tá? Quando você cria uma série de regras, ou quando você cria uma série de regras morais, ou quando você começa a ficar fixado em questões éticas de uma forma crônica,
você começa a ter problemas. Então, tanto faz uma sociedade fundamentalista, é aquela que as regras morais são excessivas, são cristalizadas, você não tem relatividade de nada. Tudo é muito engessado. Tá? E, a nível de psicologia, é a Iranildes e a Annelise que fica encarregada de perceber como é que a questão ética, se for muito aprofundada, ela certamente vai causar algum tipo de neurose, acredito eu que seja esse o termo. Tá? Mas como é que isso se dá com relação ao riso? Quando você analisa pessoas que fazem estudos profundos sobre a comicidade, o humorismo, vocês percebem que eles acham que vale tudo, que o humor não tem regra. E isso faz parte do processo natural do humor, do riso, senão você está sujeito a tirar a liberdade. E notem que o riso é um fenômeno espontâneo e imoral e, às vezes, antiético, porque ele vai contra seus próprios princípios éticos, mas você toma um choque com aquilo e ri. Ou seja, você tinha uma percepção ética de um fenômeno, aquilo te produz uma tensão que você não suporta e você descarrega e ri. Então, foi um riso antiético. A mesma coisa com a moral. Você tinha uma moral com relação a algum tipo de coisa e acontece um evento que interfere não diretamente em você, mas você acaba rindo. Então, você vê que isso faz parte da natureza do riso. Se você quer criar mecanismos muito profundos que vão limitar esse riso, você acaba com a graça da história. Então, esse é um limite da ética e da moral. Você tem limites que você não tem como interferir no riso. Estou recebendo o microfone? Simplificando, a moral ela tem uma questão de humilhação, de constrangimento. Então, é moralmente inadequado. E o contexto leva para uma regras de etiqueta, digamos assim. A ética contextualiza. Então, quando estamos numa sauna, não tem questão imoral estar seminu ou nu. Estar vestido dentro de uma sauna que vai ser estranho. Então, rir, porque eu sou um propagador do riso, eu sou um facilitador do riso e chego dando gargalhadas em ambientes tristes, fúnebres, vai ficar inadequado, é moralmente humilhante. Então, essa percepção e abusar de uma intimidade com alguém, porque tem intimidade, constrange aquela pessoa publicamente, porque nós temos uma intimidade, eu posso fazer graças, já sai do contexto da yoga do riso, que é sem constrangimento, que não é do outro, é com o outro que a gente ri, ou da gente mesmo. Então, ela tem uma sutileza de fronteira, mas quando ultrapassa, é uma barreira que ultrapassou e causou um constrangimento. Mais ou menos isso para simplificar o quanto que precisamos de regras, mesmo numa situação de comicidade, né? Existem vários tipos de humores e de contextos. Cara, você acabou me trazendo, Annelise, uma outra questão. A gente está muito acostumado a associar o riso à felicidade e à alegria, que são sentimentos. Mas quando você tem essa questão da ética e da moral, minha conexão está instável. Se falhar a voz, paciência, fazer o quê?
Quando você tem esse contexto da ética e da moral, você precisa se apoiar em outros valores emocionais que te amparem. Porque, por exemplo, quando você está tentando promover o riso, se você não fizer essa prática com compaixão, empatia, amor, você vai incorrer em erros morais. Entendeu? Então, é interessante como é que a gente precisa ter uma reflexão profunda sobre o riso e, ao mesmo tempo, cara, isso talvez seja mais difícil, você atualizar sua mente para ela funcionar em rede, conectando todos esses parâmetros de forma que seu riso seja o mais positivo, o mais elevado possível. Então, não só o riso que você ri, mas aquele que você provoca. Em suma, você vai percebendo como é que o riso pode te induzir, assim como as outras coisas, a uma espiritualidade muito profunda. Tem alguém com o microfone aberto que está fazendo interferência, William. É verdade, mas você sabe que eu vou até rir. Porque a nossa sessão hoje está tão muda que eu até a interferência eu estou achando bem-vinda. Será que a gente vai precisar rir muito para a gente soltar as pregas da ética e da moral aqui? Ih, congelou geral? Pela internet do William. Ainda bem que não deu para ouvir certos barulhos aqui. O que acha, Val? O que acha? Olha lá, olha a ética, olha a moral. Rony, essa foi de rir. Essa questão da ética e da moral me fez lembrar uma situação, como é que foi a minha inserção no Yoga do Riso. Foi muito interessante, porque eu falei para vocês que eu gosto de... Eu sou uma pessoa permissiva. O William está falhando e nós vamos ficar rindo. Eu estou falhando? Agora voltou. Agora voltou. Tu falha, nós rimos. Quando tu volta, nós estamos rindo porque tu falhou. Então tá. Mas eu estava falando que eu sou uma pessoa permissiva, que eu gosto de me permitir, eu acho que facilita dar leveza na vida, e que eu gosto também de criticar e de questionar e de pôr à prova as questões morais. E aí, quando eu assisti a aula do Sandro falando que o riso e o yoga do riso tinham a finalidade de quebrar paradigmas, de modificar padrões, e ele tocou em sexualidade, falou de certas permissividades, eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, né? Fiquei, opa, essa é minha praia. Aí, a primeira aula a primeira liderança que eu vou fazer de yoga do riso, eu faço uma breve introdução nesse sentido, dizendo que yoga do riso tem essa finalidade, quebrar paradigmas, quebrar rigidez que impedem o nosso riso, dei aquela fundamentada, e aí disse, bom, vamos começar por certos comportamentos que a gente discrimina. E aí nós vamos rir do nosso peido. E aí, kkkk. Algumas pessoas riram, outras não riram.
Está instável, não sei se me avisou aqui. Aí depois comecei a cera no ouvido, tira a meleca, coço o saco, coço o membro genital, cara, e finalizei. Aí daqui a pouco vem o Wilson Maza e fala: William, você poderia, no início, dar uma aula mais tradicional, porque é necessário que as práticas do Madame Kataria sejam memorizadas, me deu uma orientação, e você, se puder, ter uma moderação, porque tem certas coisas que são muito impactantes. Então, eu só estou querendo falar com isso que a questão da ética e da moral também está sujeito à questão do equilíbrio, tá? Quando você vai muito fundo nesse rompimento da moral e da ética, você geralmente se estatela. Realmente teve gente que se esborrachou de rir e teve gente que, acho, não sei nem se teve um que saiu no meio do negócio. Acho que teve alguma das pessoas que estavam assistindo que saiu no meio da aula. Então, você tem que ter esse... tudo é uma questão de equilíbrio. Agora, por que eu estou falando de ética e de moral? Primeiro, porque vem daquela sucessão de caminhos do yoga do riso no Brasil. Quando eu criei esse Caminhos do Yoga do Riso no Brasil, esse parágrafo em si ele tinha uma finalidade. E a finalidade era anunciar algo que eu acredito que possa impactar muito o Yoga do Riso, talvez uma das iniciativas que mais tem potencial de impactar o Yoga do Riso, porque a gente tem várias iniciativas. Tem o Clube do Riso, agora tem, mais recente, tem o negócio da dança do riso, uma série de iniciativas. É natural que, à medida que o riso vá chegando às pessoas, ele vá sofrendo uma série de variações. Mas, quando eu pensei, e eu não vou ser modesto nisso, eu tive a iniciativa, eu disse, poxa, isso pode levar o Yoga do Riso a um outro patamar. Não sou eu que vou levar, tá? Longe disso, eu não tenho mérito nenhum, eu apenas pensei isso e mexi nisso, tá? Eu tive a iniciativa. Eu pensei o seguinte, eu moro num lugar, para contextualizar, eu moro num lugar que as iniciativas sociais... Olha só, rir de mim é imoral. Não, mas estamos rindo da internet, não de ti. Eu não tá. Você se saiu bem, hein, Rony? Isso também. Nome disso é manipulação. Mas vamos voltar. Aí entrou a questão ética. Hã? Nós fizemos uma combinação eticamente, nós iríamos rir cada vez que tu falhasse na tua internet, para te avisar quando tu voltasse que nós estávamos te aguardando. Então, muito eticamente e moralmente, nós agimos conforme o combinado. Isso aí. Voltou minha voz? Eu me perdi porque eu estou estou tentando valorizar essa questão. Eu estou querendo, olha só, percebam bem que isso é importante. Eu estou querendo valorizar a proposta. Eu não estou querendo valorizar a minha iniciativa. A minha iniciativa não tem a menor importância se ela não for acolhida e exercida por todos, tá? Eu moro num lugar que tem muita iniciativa social, um centro budista. Então, a compaixão é um exercício que é parte da prática. E a gente faz isso, a gente ajuda índios, a gente ajuda aquela Simone que teve aqui do LGBTQI,
ela é uma voluntária, a gente faz doações todo mês não, de 15 em 15 dias, a gente fazia semanalmente. Então, em suma, tem uma série de iniciativas sociais. Isso me levou a ter contato com o tal do terceiro setor. Vocês sabem o que é considerado o terceiro setor? Sim? Sim. Pois é. Então, o terceiro setor são as iniciativas da própria sociedade em tentar construir uma sociedade melhor. E aí, lógico, a gente percebendo todos esses benefícios do riso, eu disse, por que a gente não cria uma associação do yoga do riso, principalmente no início, para promover estudos científicos, acadêmicos? Eu pensei, eu não tenho condição de bancar, por exemplo, um universitário, alguém que está fazendo mestrado, para ele fazer um estudo sobre o riso. Mas, de repente, uma associação pode fazer esse papel, bancar uma pessoa, dar uma bolsa para ela fazer uma tese de mestrado ou de doutorado sobre alguma questão do riso. Eu disse, seria muito bacana para a gente fundamentar cientificamente yoga do riso. A gente poderia captar dinheiro das empresas para levar yoga do riso para aqueles lugares que não têm viva alma cuidando da saúde, quanto mais através do riso. E uma série de projetos que poderiam ser feitos. Aí, pensando em montar uma associação, eu pensei no Marcelo Pinto. Por quê? Porque ele é advogado sindicalista. Tá? Pensei no Marcelo Pinto, falei com ele e ele pegou e me trouxe uma novidade. Ele falou assim, eu vou ver como é que eu posso te ajudar. Marcamos uma live e ele pegou e falou, olha, eu tenho uma OSCIP há mais de 10 anos. OSCIP, para quem não sabe, é uma certificação do governo federal que permite que você tenha parcerias com o governo federal e o governo federal, através dessa certificação, vai poder te pagar. Tá? Só que você, para conseguir um certificado de OSCIP, hoje em dia, leva 3 anos. Você tem que estar atuando há 3 anos para poder conseguir esse certificado. Aí eu disse, o cara já tem um certificado, que bacana. Aí chamei depois as pessoas que têm maior poder de representatividade. Logicamente, o Sandro, o Maurício Salem, o André De Rose e, posteriormente, o Marcelo Ludian. E a gente teve algumas reuniões nas quais participou principalmente eu, o Marcelo Pinto, o André De Rose e o Sandro. O Ludian participou de algumas também e o Maurício foi o que menos participou porque ele está com uma dificuldade. E a gente decidiu, meio que, porque havia 2 correntes, eu não vou identificar como é que são essas correntes. Uma corrente achava que a gente teria que estruturar melhor a coisa para apresentar para os líderes. E uma outra corrente que achava que deveria democratizar desde o princípio para que a associação tivesse uma semente já democrática. Entendeu? Lógico que isso tem benefícios e custos. Quando você cria de uma forma mais hierarquizada, ou seja, só com a ponta da pirâmide, você tem uma gestão administrativa mais fácil para elaborar estatuto, para determinar quem vai fazer o quê, uma série de coisas que, quando o grupo é maior, você tem dificuldades. Só que corre-se o risco de você não ter identificação dos participantes com a proposta que foi feita. E aí a coisa começa a minguar. O pessoal mais de cabeça, mais descolado, percebe que
a criação de uma ideia ela precisa ser apropriada através da participação. Então, se você não se abre, se você tenta manter um controle muito aprofundado, com medo de não ter sucesso nesse compartilhamento, isso pode fazer com que as pessoas não se apropriem. Por outro lado, se você abre muito esse processo para todo mundo ter uma participação efetiva o tempo inteiro, a coisa não anda. Finalmente, alguém vai falar depois da Annelise, a Cleci vai falar. Vamos lá, Cleci, participe. Bom, sobre essa questão específica aí da OCIP, né, eu trabalhei 10 anos voltada à responsabilidade social dentro da Parceiros Voluntários, não sei se alguém conhece. Então, fui gestora de projetos também, assim, trabalhando com juventude, educação, todas essas coisas aí. Eu concordo contigo, na verdade, a formação dessa OCIP deve ser em torno dessa ideia, e de algumas pessoas detêm isso. Se tu deixar soltar, digamos, entrar todas as pessoas do riso para pensar essa questão específica, ela vai se perder, ela não vai acontecer, né? Então, eu acredito que para formar essa OCIP, precisaria ter essas pessoas, por exemplo, o Marcelo já está há tantos anos, né? Então, em torno dessa ideia, que é uma ideia de muito bacana, você estava colocando assim, muito assertiva, né? Então, para gerar recursos, para que possa, talvez, quem sabe, apoiar aí a pesquisa, né? Que eu acho muito favorável. Mas depois, então, acho que essa ideia ela pode ser, por exemplo, gerar um projeto, olha, vamos gerar antes para a bolsa de pesquisa. E daí sim a gente chama as pessoas para fazerem um outro projeto, que não é o projeto da criação da OCIP, é o projeto da geração, porque essa OCIP ela vai gerar muitas coisas, inclusive, talvez, pesquisadores. Então, o primeiro núcleo duro, talvez, como é que vocês queiram chamar, precisa ter pessoas assim, sei lá, eu participei de algumas OCIPs, assim, que queriam trabalhar com crianças, ou queriam... Algumas que foram, inclusive, organizações que se diferenciaram da Parceiros, faziam o seu trabalho como OCIP, por exemplo, aqui na região sul, em Cachoeirinha, né? Eles não tinham uma OSC lá como as outras, né? Lá era uma OCIP. Então, eu acho que esse movimento de iniciar tem que ser voltado a uma ideia, então, né, talvez, de geração de recursos, e daí depois abre, então, para as outras pessoas na geração dos projetos. E isso também a gente pode estar auxiliando, tá, William? Tem grupos, assim, a Rede Crescer, que eu idealizei há 22 anos, que é a minha empresa, ela faz isso, tá? Gera projetos nas comunidades. Então, também, assim, a gente pode dialogar sobre isso em algum momento, tá bem? Era isso que eu queria falar. O resto... Muito obrigado, Cleci. A coisa já começou a fervilhar do jeito que eu gosto, gente. Vamos lá, Cleci. Mas, então, eu vou deixar antes de baixar a mão, né? Eu acho que a questão das provocações aí que tu fizeste no início, quando tu coloca digamos, a tua tentativa ali de fazer um primeiro movimento, não sei se foi empresa e tal, onde tu fala das posturas e do peido, da coceira, eu acho que como eu trabalho com comunicação não violenta, e eu comecei a trabalhar comunicação não violenta por mim mesmo, né? Porque eu fiquei, assim, o cérebro deu um nó quando o Marshall disse assim, ó, todo mundo é violento. Eu disse, pá, ele me pegou, né? Então, quando eu fazia aquelas coisas apimentadas, quando eu mordia as crianças na minha infância, né? Eu disse, putz, eu sou violenta. Eu me dei conta naquele momento. Então, quando a gente chega num ambiente, agora eu estou começando a fazer isso em empresa também, às vezes, eu, como também sou uma educadora sistêmica, eu tenho cumprido as 3 leis, né? De acolher, de perceber o equilíbrio e de perceber a ordem, porque mesmo que eu queira contrabalançar ou ir contra essa ordem, ela existe, né? Tem pessoas que estavam ali naquela empresa antes de mim, tem pessoas que ainda precisam ir devagar na percepção desse riso seu, né? E do outro. Então, eu tenho ido conhecendo um pouquinho antes, e talvez isso seja uma questão moral,
mas a minha ética diz que se eu for mais devagar, eu consigo colaborar mais. E não assusta as pessoas, né? Porque em alguns momentos eu assustei alguns com riso, e daí eles não voltam mais. Muito bom, Cleci. Você contribuiu. Agora, cara, você está contribuindo tanto, você está confundindo minha cabeça, pô. Olha só, vamos Que por bom. partes aqui. Você me fez perceber como a ética varia rapidamente. Uma coisa que te impactou, modificou a tua percepção de comportamento. Mas eu quero me focar agora na questão da associação. A sua fala, eu sou partidário do equilíbrio. Uma coisa que faça com que as pessoas possam, de alguma forma, estar participando da ideia da construção, tá? Mas que essa participação ela não interfira na capacidade de gestão dos movimentos necessários. E eu vou te mostrar como é que é importante uma abertura. E você vê o seguinte: se eu, de alguma forma, não tivesse essa noção e não tivesse... Porque existe uma tensão, e tensão é natural em qualquer comportamento coletivo. Até internamente, você tem tensão, imagina coletivamente. Houve uma tensão bem grande no sentido dessa decisão, e, de alguma forma, eu acabei fazendo com que essa postura de equilíbrio acontecesse, e por isso que eu estou aqui falando, apesar da corrente contrária. Eu estou aqui anunciando a coisa, vocês estão experimentando a coisa agora ao vivo como é. Eu estou aqui anunciando, talvez, o que para muitos é prematuro, uma associação. Essa está sendo uma das primeiras comunicações coletivas. Vocês vão receber outras iniciativas tão importantes quanto essa. Mas se eu não tivesse falado aqui, eu não saberia que você é uma pessoa que tem uma experiência super importante e que já se propôs a nos ajudar. E aí talvez eu estivesse tomando decisões com 4 ou 5 sem o teu apoio. Então, você vê como é que uma abertura, às vezes, pode colaborar. Pode sim. Ao tentar ajudar, você pode estar dificultando. Mas a gente tem que lidar com essas contradições, com essas tensões, para fortalecer. Tá? Isso é só um exemplo. Agora eu vou deixar a Annelise falar. Acho que foi ela que primeiro levantou. Não sei se foi ela ou a Val. Recebendo o microfone. A Cleci, então, é uma chave importantíssima pela experiência e por ser gestora. E o critério de formar uma decisão já está tomado, a decisão de formar uma associação. Mas como desenvolver isso e formar um estatuto, aí, então, o primeiro critério é a opinião social, é todo o coletivo. Então, se faz um planejamento, aí vem a Cleci para ajudar a regionalizar todos os integrantes coletivos, digamos, cada estado do Brasil e os interessados, e um tanto de reuniões que tem representantes de cada localidade para fazermos as reuniões para discutir o estatuto. Então, para implementar algo, é necessária a opinião pública estar a favor, senão existe toda uma desconstrução de uma coisa tão boa que é necessária e que vai ser instalada de uma maneira inadequada. A opinião, o critério social é o número 1 em qualquer gestão pública. Fazer reuniões, então, tem, por exemplo, uma questão de mudança de toda uma questão viária, por exemplo, numa cidade, vai ter que ter indenização, tirar territórios, terrenos e tal, mudar toda uma questão viária. A opinião pública, então, é feito reuniões, um prazo, 3 meses de reuniões semanalmente em cada associação, e o representante do gestor público vai a cada reunião.
para explicar os porquês e discutir com... E aí, então, essa sociedade toda resolve certas questões, certos critérios, aqui vai ter um trevo, aqui não, vai ter que desviar isso aqui, papapá, e todos ficam de acordo porque teve seus representantes e dos seus representantes estiveram todos disponíveis a estar naquela reunião. Então, vai se discutindo, tem um prazo, tem toda a representatividade e se forma o projeto. Então, o que tu trouxe que vai se estabelecer, é necessário ter um regramento por questões éticas e morais. A associação vai acontecer, mas não vai ser de cima para baixo. A questão está sendo, né, falta só uma questão de ordem aqui, que é o que eu percebo que a Cleci entra redondinho. Olha só, a Annelise tocou em duas coisas que é fundamental. Estatuto é uma delas. Gente, se você não tiver uma experiência, eu não tenho experiência, mas eu comecei a fazer um curso e só para vocês terem uma noção, qual o tamanho ideal de diretoria para começar uma associação? Ninguém sabe. Você sabe por que ninguém sabe? Você não tem como saber. Enquanto você não anuncia para o grupo, você não sabe o tamanho que o grupo tem e o potencial do grupo, você não tem como saber se o ideal é uma diretoria com 2, 3 pessoas ou com 5, 6. Quantas pessoas, por exemplo, eu estou aqui conversando, eu já vejo o Pedro Oliveira, se não um diretor, mas pelo menos um membro de captação. E captação de recursos é uma coisa fundamental em qualquer associação. E o que acontece? Se eu não anuncio, eu também não sei qual o comprometimento, porque associação é uma boa ideia, eu acho demais, eu estou dentro, eu estou legal. Olha só, tem reunião toda semana, tem que trabalhar para cacete e, no começo não vai dar para ganhar. Talvez tenha até que botar um dinheiro que está dentro. Aí, mas aí eu não sei. O nome disso é comprometimento. Então, se você cria uma coisa inicialmente hierarquizada, o que você vai ter é o seguinte: 3 pessoas comprometidas e um montão de oba-oba, que não vai a lugar nenhum. Então, você tem que ampliar o seu filtro de ação para, de repente, ver nesse filtro de ação se há uma resposta, porque pode ser que também a comunidade chegue, olha só, não é o momento disso. A associação é uma boa coisa, mas o momento não é esse. E uma coisa que vai indicar que o momento não é esse é a falta de comprometimento que possa disparar o processo. Ou seja, se não tem um número de pessoas que se disponham a gastar tempo, raciocínio, dedicação àquela causa, não vai acontecer. Então, quando você tem uma coisa que está ali concentrada, mas não tem para onde crescer porque falta a consistência no grupo, não vai acontecer. Mas agora vamos a Val, que a Val está querendo falar. Ô, Val, tu está aí escondida, sem microfone e de mão levantada. É o seguinte, Pô. É que o celular fecha, aí até eu abrir e tudo, né? É que eu estou aqui dando comida para os cachorros, etc, etc. Não, é só que eu queria fazer um comentário quando tu falou, logo no começo da associação, logo que tu falou agora de associação, né? O seu microfone também está falhando. É uma coisa rígida, né? Ainda ter um grupo só que apresentasse a ideia inicial. Val, está falhando. Ficou muda. Assim, do nada, né? Agora sim. Vai lá. O que foi? Ouviu Falhou o cachorro? o microfone.
Falhou. Oi? Falhou. Ah, tá, falhou. Acontece com as melhores famílias. Então é isso, só, né? E eu acho que a Annelise falou uma coisa assim também, né? De abrir por ouvi nada, regiões, as Val. pessoas não estão me ouvindo? Isso só, mas tu falou e falhou. Tu falou isso só, mas ninguém sabe o que é isso só. Peraí, eu acho que é o sinal. Eu estou na lavanderia. O sinal aqui é ruim. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Tá. Não, é só isso. Partir de um princípio, né? A gente começar a partir de alguma coisa, e isso não seria uma coisa rígida, né? Seria simplesmente uma ideia inicial para a gente começar a discussão. E aí também eu acho legal isso que a Annelise falou, da gente abrir para interessados em várias regiões, né? Porque como é que a gente vai simplesmente abrir para qualquer um entrar? Daqui a pouco, bem como tu falou, tem que ter um comprometimento, né? Não, a gente não vai conseguir fazer nada sem pessoas que tenham algum nível de comprometimento. E é isso. Fecha a câmera e fecha o áudio. Vou contar uma coisa engraçada. Quando a Val falou, falhou, mas todo mundo falha. Todo mundo falha, mas uns ficam mais, como é que se diz, abatidos com as suas falhas, principalmente os homens nas questões sexuais. Estava demorando! A Cleici está querendo falar. Vai, Cleici. Olha a moral. É interessante, assim, porque quando eu falei ali de núcleo duro, que talvez seja um termo, né, inapropriado, mas seria essa decisão, queremos fazer uma associação e esse comprometimento, né? Nesses quase 10 anos, que foram 9 anos e um pouquinho, eu vi muitos projetos falirem porque a gente começa com essa ideia maravilhosa, né, de organizar a sociedade e tal. Então, e daí o conceito já começa a dar problema. Então, acho que esse início de decisão, queremos realmente fazer isso, olha o compromisso que vai ter que ter, talvez nós tenhamos que botar dinheiro. Então, esse início. E logo em seguida, quando surgem as ideias, começar já a preparar as pessoas para essa organização. É isso que eu percebi dar mais resultado, né? Eu estou colocando aí uma prática de alguns anos. E quando falei também desse movimento, a gente tem, na verdade, um grupo, assim, por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente se reuniu para fazer um projeto para trabalhar com mulheres que estavam sendo maltratadas em casa, né? E daí a gente só podia trabalhar com algumas pessoas do projeto de madrugada, e nós fazíamos isso, né? Então, e por fim, chegou no final, essas duas pessoas que começaram o projeto simplesmente saíram fora, não quiseram mais pagar o preço, né, de seguir em frente. E já tínhamos mais de 20 pessoas voluntárias. Então, essa mobilização também é importante. Então, eu também, digamos, eu estou num período que eu posso auxiliar, dando ideias, fazendo uma mentoria, mas eu também não estou com disponibilidade de botar a mão, assim, toda semana e fazer... Estou brincando, Cleici. Na verdade, o que eu percebo é o seguinte, são um conjunto de energias que precisam ter sinergia para poder funcionar. E se você fecha e mantém uma coisa fechada, você não vai saber, porque vai acontecer justamente isso. Uma coisa que a gente fala muito, e eu já estou levando lá adiante, é a tal da sustentabilidade. E a sustentabilidade parece um pouquinho com essa questão de ética e moral, porque tem a questão da sustentabilidade da associação, mas se a sustentabilidade da associação não incluir as sustentabilidades individuais, ela também acaba não acontecendo, porque pode acontecer exatamente o que você citou.
as cabeças, as pessoas simplesmente abandonam porque não estão conseguindo se manter. Entendeu? Sim. Porque existe uma crueldade no comportamento humano quando se fala de empreendimento, de empresa, que você veste a camisa. Hoje em dia, o ser humano não está mais vestindo a camisa para a empresa, está vestindo a forca. Entendeu? Sim. Você não bota mais uma camisa, você faz uma coisa que vai te enforcar, que vai te sufocar. Se vai te sufocar, tu rasga aquilo e joga fora. Então, eu estou falando isso por quê? Porque dentro das premissas que eu estou aprendendo aí nos cursos, tem que ter uma rotatividade aí em torno de 2 anos de diretoria. Agora, tu imagina, tu se dedica, passa se dedica todo um período para poder chegar a atuar como diretor numa associação, atua 2 anos e depois é despachado, você não tem mais função naquela associação, você tem que ter como é que se diz? Uma programação, isso tem o nome de carreira, quando você tem uma programação de carreira, de continuidade, para te dar uma estabilidade emocional, para que você esteja constantemente querendo produzir em nome daquela empresa, porque hoje em dia também já tem o seguinte, as associações estão sendo vistas como empresas que vendem produtos sociais. Eu acho muito doido isso, mas depois a gente discute isso. Eu só queria dizer o seguinte... Eu só queria complementar e sair fora, deixar aí livre, então, só terminar a minha fala. Desculpa, eu não... interrompi, então. Eu não estou fugindo absolutamente, né? Mas eu me dediquei 10 anos a isso. E, nesse momento, eu tenho dedicações, eu faço um grupo, né? Tem coisas que eu estou fazendo no voluntariado, por exemplo. Eu faço coisas, né? E dedico esse tempo. Mas, nesse momento, pessoalmente, né? Eu já cansei dessa história, entendeu? É muito tempo dedicado. Eu trabalhava contratado, então não era um trabalho onde eu também tinha uma remuneração, né? Nesses 10 anos, mas tu tem muitas horas além para te dar conta de trabalhar com a comunidade. É muito tempo. Então, nesse momento, eu ajudo, mas eu não estou com esse comprometimento de fazer o que eu fiz durante a pandemia e de ficar em uma semana, a gente trabalhar de madrugada, de manhã, inclusive adoecer em função disso. Então, nesse momento, eu estou mais devagar sobre isso, mas, com certeza, o que eu sei está à disposição aí de vocês, né? Do nosso grupo, do Riso, dentro do possível aí, tá? Cleci, olha só, quando eu brinquei com você que você pulou fora, foi só para exemplificar como é que você tem que estar atento a todas as situações. São energias, e energia tem o seu tempo, o seu momento. Às vezes, um voluntariado rápido que você faz, a tua experiência tem muito mais valor do que aquela pessoa que está comprometida lá 24 horas por dia, mas não consegue acionar nenhum gatilho para que processos se desenvolvam. Então, vai justamente da capacidade de interconexão entre os associados e comprometimento, essa história de equilibrar todos esses fatores, comprometimento, experiência, oportunidades, tudo isso tem que estar ali mesclado para que a associação tenha uma vida, né, cara? Vamos dizer assim, uma vida útil, porque senão a coisa pode ir para o brejo antes mesmo de começar a acontecer. A gente não sabe. Isso me lembra até a área da Val. Isso me lembra justamente a gestação. Quanta gente não chega a nascer porque teve um aborto espontâneo. Quanta gente nasce, mas nasce com defeito. Defeito é horrível, né? Mas quanta gente nasce, mas nasce diferente da nossa expectativa. Quando a gente nasce, está tendo um desenvolvimento maravilhoso e no meio da plenitude vai embora.
A associação é exatamente a mesma coisa. E os educadores, os pais e mães, seremos nós. Annelise, por favor. Então, começando por esse grupo que tu desenvolve e lidera, William. Se ele não fosse moralmente responsável, não estava até hoje aqui. Existe um comprometimento da nossa parte. Me atraiu esse grupo porque eu tenho a ciência como base e o grupo quer estudar e trazer a sabedoria do Rio. Entrei e tu já tem organizado e administrado com muita responsabilidade, porque isso é um comprometimento que é desgastante. Toda semana fazer uma reunião, trazer a pauta e liderar os participantes, existe uma questão moral e ética de base importante que é da tua pessoa e mesmo tu gostando de ser imoral e obsceno, tu tem algo moral e ético dentro desse grupo. Então, as coisas vão se mesclando com uma dignidade constante. Então, a gente está aqui estudando e conversando e dialogando os saberes. E quando existe um comprometimento, que é uma responsabilidade ética de formar uma associação, cada um vai apresentar o seu moral ali dentro, que se vai participar ou não se comprometer, né? Ou é o do oba-oba, né? Aqui no Sul, nós falamos em moral de cueca, né? A pessoa prega socialmente uma coisa, mas não faz. Na intimidade, né? Então, nas cuecas, ele faz outra coisa, né? Então, a pessoa não tem moral, né? Quando se descobre, se diz, aquele lá é um moral de cueca, né? A expressão do Sul aqui, talvez conheça essa expressão. Então, quando falo em associação, é muito importante, porque chegou num grau, numa popularidade, os clubes da gargalhada, que agora exige isso, porque senão pessoas que vão praticar lá os seus grupos e facilitar podem estar sendo imoral e sem ética e vai espraiar para todos os facilitadores que têm moral e ética para trabalhar com isso. Então, aonde que vamos nos defender daquele facilitador que não tem ética e que se aproveita moralmente dos participantes? Precisamos desse regramento para nós, facilitadores, e para os participantes também poderem denunciar. Para isso que a sociedade vai se organizando, com conselhos e associações, e representatividade. Então, a associação já está estabelecida, é necessário, chegou num grau de coletivo de ações e de divulgações que está faltando esse critério. Até pouco tempo se espraiava no mundo todo, Madame Catária veio com o trabalho mais saúde emocional para construir, ele construiu essa ideia sem motivo e sem a agressividade. Então, quando o Marshall traz que nós somos naturalmente agressivos, somos sim, é a defesa mais primitiva do nosso cérebro reptiliano para nos manter vivos, e os dentes foram um desenvolvimento, uma criação para morder, para triturar, e é agressivo. Então, se construiu numa cultura humana um desvio da função dos dentes. E hoje é moralmente correto e eticamente agradável sorrir e dar gargalhadas em certos contextos sem agredir ninguém, de estar fazendo os risos irônicos e sarcásticos, e os dentes hoje já não promovem um medo nas pessoas, pode mostrar os dentes e o sorriso, mas lá na ancestralidade, lá naquela estrutura biológica e morfológica, os dentes apresentam um medo, os dentes são um potencial de agressão, e aí até desconstruir isso, vai toda uma... Ninguém sabe disso, ninguém nunca pensou nisso, porque faz parte da indumentária ter dentes bonitos e sorrir, mas essa estrutura psíquica existe lá da ancestralidade, de milhões de anos atrás. Então, olha a construção e os meandros que acontecem. A associação está estabelecida,
é necessário. Quando vai acontecer e quem vai se comprometer, as assembleias, a diretoria, toda essa construção vai ter que ser formada, estatuto e tudo. Já está claro isso aí, tu trouxe isso. Agora, gestar isso e quem vai se comprometer e as opiniões, a participação de quem vai representar tal região ou tal grupo, como que vai se formar isso para a coisa realmente acontecer de um modo de qualidade e de funções mesmo para que veio, né? Obrigado, gostei da entrega do riso, assim, você entregou o riso. Anelise, cara, pô, eu acho essa conexão, cara, impressionante. Queria te agradecer porque você conseguiu contextualizar tudo que eu penso, que foi toda uma construção que foi acontecendo. Ela não é, como é que se diz, objetiva, racional, mas ela acontece. Para chegar nessa conversa que envolve ética, riso e associação. Você demonstrou isso muito apropriadamente agora. E, como eu falei sobre ética e moral, que ela se dá em processos quase que de imediatos, ou seja, você vai processando aquilo e aquilo vai se transformando, a associação também. Você tem que estar muito sensível, muito atento, pelo seguinte: nós somos pessoas diversas, negros, gays, brancos, homens, mulheres, velhos, novos. São muitas éticas e muitas morais a serem observadas. E por que eu estou falando isso? Porque agora eu estou atualizando as pessoas que estão aqui, que estão interessadas. Existe toda uma discussão nesse grupo em torno do estatuto. O estatuto, a Clecília está habituada, quem já tem alguma, como é que se diz, alguma vivência com a questão de associação, o estatuto ele define judicialmente o que a associação vai ser. Só que ele tem um aspecto simbólico importantíssimo, tá? Porque você, quando quer saber alguma coisa de uma associação, por exemplo, no nível empresarial, você pede, a primeira coisa que você pede é um estatuto. Se você vai pedir contribuição de uma empresa, a primeira coisa que ela vai ver é o estatuto. E, ao ler o estatuto, a forma como você constrói aquilo, mesmo que você seja um habilidoso marqueteiro, vai estar representado ali naquela escrita. Ou seja, se foi uma construção democrática, amorosa, uma construção que houve esforço, houve interesse de todos, ali vai estar feito. Se essa coisa foi feita de uma forma que eu não estou criticando, mas que vai acontecer, aliás, que também faz parte, uma forma que, como é que se diz, representa construções passadas, que é a forma hierarquizada, é uma forma autoritária, é uma forma, principalmente de medo, porque é o que a Anelise estava falando, a agressividade ela é uma resposta ao medo, geralmente. Estou errado, Anelise? Eu acho que é isso. Então, se você tem medo de perder o controle e não permite que as outras pessoas participem, você está tendo um pensamento que não é certo, não é questão de certo ou errado. Ele apenas fez parte de um contexto passado. É a mesma coisa que você pegar e ficar falando: a resposta reptiliana é uma resposta errada. Errada, vírgula. Errada para você que já teve acesso lá ao neocórtex, não sei o quê. Para aquela pessoa que ainda está em desenvolvimento, por exemplo,
Se um traficante ou então um pedreiro vai estar tendo muito uma resposta neocortexiana, sei lá, ele não vai pegar na marreta e partir. Você já tentou fazer um trabalho de pedreiro? Se você não tiver raiva, você não faz. Se você não tiver agressividade, você não faz aquele trabalho. Então, não é que eu esteja criticando o pensamento que representa outras fases, só que existe a possibilidade de essa associação acabar representando movimentos que já estão sendo superados. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe todo um debate atualmente em torno do estatuto. E eu vejo que o estatuto precisa, mais uma vez, que haja pelo menos um conhecimento, que haja que ele procure representar um anseio da maioria. Porque, senão, de uma forma registrada, de uma forma, como é que se diz, simbólica, muito forte, muito importante, que é o estatuto, a gente vai estar dissociado, porque existe um anseio, só que aquele estatuto não representa aquele anseio. Eu não estou nem considerando questões legais, porque o estatuto, ele administrativamente falando, ele representa a base legal no qual você vai se apoiar quando houver divergência. Eu li uma coisa que eu achei muito interessante. O estatuto ele precisa ser pensado em tempos de paz, para que em tempos de divergência ou de guerra você possa ter uma base bem construída. Mas esse momento chega. Divergências acontecem. Se você não tem uma coisa bem constituída, uma coisa que foi elaborada de forma a prever esse tempo de guerra, você parte para a judicialização, porque você não teve, através do seu próprio instrumento de regulação, uma resposta para a divergência. Deixa a Annelise falar. Então, primeiro critério, se estabeleceu a decisão de uma associação. Ela está vindo porque é necessário. Então, o primeiro critério, né, vem Cleci nos socorrer aqui, a gestão disso, juntar os representantes para começar a pensar no estatuto. O estatuto ainda não pode ser pensado se a associação não foi pensada, não foi comprometida com os participantes, mesmo que tenham 2 apenas representantes da associação, os outros foram convidados e não quiseram participar. E aí, então, começar a regrar, né? O estatuto vem como um regramento. E há um apoio muito, então, nós estamos aqui começando uma conversa, por exemplo, moralmente adequado, porque tu colocaste uma pauta sobre o saber do riso que tinha essa pauta. Então, as pessoas estão aqui hoje comprometidas, ou curiosamente, para conversar sobre isso. Não nos atacou, e não foi agressivo porque tem pauta, né? E aí está acontecendo a reunião. Ela foi introduzida já no outro encontro. Então, a associação já está estabelecida a necessidade de proteção e de adequação dos facilitadores não serem moralmente agredidos por facilitadores que não sabem trabalhar, né? E ter, então, essa opinião social de todos os facilitadores, mesmo quem não concorde em participar na associação e vir se comprometer para formar a associação, já sabe que ela está sendo publicada por essas reuniões que estão acontecendo, que são públicas e ficam gravadas, que esse comprometimento e essa necessidade vai ser atendida. Então, começou uma questão de ordem aqui. Aí, a partir disso, então, as pessoas que vão se comprometer para desenvolver o estatuto, porque um estatuto tem um regramento. Aí entra o advogado da gargalhada para nos auxiliar. E o voluntariado nosso, de fazer parte e formar isso, também pode ser como um voluntariado por um tempo.
no caso da Cleci, que tem uma gestão, é uma habilidade de gestão, ela pode ficar voluntária, se comprometer por pouco tempo, só para formar dar essas regras, ó, 3 meses, 1 mês de decisão, de reunião, essa parte da gestão. E a gente segue, então, dando risada. Isso aí, Annelise, é muito bom, mais uma vez. O importante dessa história é não perder o riso, porque quando você começa a tratar de questões administrativas, são questões sérias, a gente fica muito tenso, começa a haver uma tensão. Então, a necessidade de estar praticando agora, eu sou um defensor da prática. Nesse momento, a prática vem para equilibrar. Então, a gente tem que estar fazendo que nem a Annelise chega, brinca, ao iniciar a fala, dá uma risada e sair, dá uma outra risada. Eu acho bem saudável. Agora, eu vou evitar de ficar tocando nessa questão da associação, porque eu tenho que dar tempo. Eu não posso antecipar tudo que já foi dito, porque aí, de alguma forma, eu vou estar desrespeitando as pessoas que já estão no processo. Então, a minha intenção era anunciar, trazer para vocês a possibilidade de participarem do jeito que vocês puderem, com comprometimento de tempo, dinheiro, se puderem, ou só com pequenas participações que são consistentes e são tão importantes quanto. O fato é que a gente está começando alguma coisa e, em função de eu achar importante essa abertura antes de determinar, porque eu acho como é que se diz? Eu acho, antes de tudo, uma inconsistência você criar as regras de um jogo para depois chamar as pessoas para participarem. Não, vamos criar o jogo todo junto para que todos tenham vontade de participar. Lógico que a gente, para criar essas regras, vai ter que já se utilizar de regras que a experiência da Cleci traz. Olha, não adianta querer abrir para todo mundo, porque às vezes a pessoa quer se comprometer, mas não tem condições de se comprometer. E a gente tem que ter discernimento, amorosidade, compaixão, para que essa pessoa participe do processo, mas sem atrapalhar. Acho que é mais ou menos essa a questão. Karina, por favor. Então, eu acho assim que essa questão burocrática toda, né, de associação, tem pessoas que têm mais conhecimento que outras, e tem pessoas que são a fim de contribuir nesse processo, e tem pessoas que não, né, que vão confiar nas pessoas que estão puxando o movimento. Eu acho que a associação, quando a gente reúne pessoas, a gente tem que estar confiança, tem que estar presente ali, né? Então, se a gente vê que essa associação, por exemplo, está sendo puxada por várias pessoas que estão comprometidas, que têm o apoio do Dr. Kataria, sabe? Então, a gente confia no movimento que essas pessoas estão fazendo, porque elas não vão fazer nada que prejudique o movimento, pelo contrário. A ideia é justamente que consiga organizar, apoiar, fortalecer o movimento. Então, eu vejo assim que a gente, né, entrar junto nessa, no sentido de apoiar, fortalecer, e que a gente consiga espalhar cada vez mais o riso e o sorriso pelo mundo afora, né? Pelo Brasil, no caso aqui da Associação Brasileira. E no caso, assim, de a gente ir cada vez mais participando e se envolvendo, a gente, com o tempo, né, se a associação se forma, por exemplo, e a gente está junto, e a gente vai vendo que essa ou aquela regra que estão previstas no estatuto, elas não estão condizendo com o que o movimento está acontecendo, numa próxima assembleia, isso vai para a pauta, e se muda o estatuto, e se ajeita o estatuto. Eu acho que isso não é uma coisa assim, o estatuto, a associação se forma com esse estatuto, ele vai durar para toda a existência da associação.
a gente pode ir vendo, né? Tem a questão, por exemplo, do regulamento interno, que ajuda a regrar muito a associação, e esse regulamento, sim, a gente pode ter, as pessoas podem se envolver mais, porque esse regulamento ele pode estar adequado a cada região do país, né? Conforme, porque tem diferenças, né? O Nordeste tem diferença aqui do Sul, então talvez o regulamento interno ele não precise, ele possa ser adequado a cada região, a cada situação, e o estatuto, um estatuto que consiga, porque tem toda a questão legal, né? Então, o estatuto ele tem que estar embasado legalmente para que a associação aconteça. Eu vejo muito isso, que é a questão da gente, de certa forma, confiar no movimento também, porque essa parte de ver estatuto, de ajeitar, isso é uma coisa que não é todo mundo que tem interesse em participar. Então, quando a gente percebe quem que tem interesse aqui em mexer no estatuto, né? Num grupo maior, do grupo, por exemplo, do Clube do Riso, do Clube Virtual. Quem no Clube Virtual, das 79 pessoas que estão lá, tem interesse real em ver estatuto artigo por artigo? Então, se a pessoa, eu tenho, então vem ver. Agora, não é os 79 que estão lá que vão ter interesse em mexer em estatuto, né? Vão confiar. Não, se está lá, tal pessoa, estão se puxando para ver o estatuto, então eu confio no movimento que elas estão fazendo e eu sou parceiro, entendeu? A tua fala foi muito boa, Karina, porque mostrou, por exemplo, que você já tem algumas posições a respeito de estatuto, entendeu? Se não tivesse sido te dada essa oportunidade de falar sobre estatuto, já deu para perceber que a Karina já está mais atualizada, né? Porque ela falou de algo que eu ainda não tinha falado, que o Madame Catária tem conhecimento do nosso processo do interesse em criar uma associação. Mas, se não tivesse sido, você não poderia nem manifestar essa questão que você colocou de ter regulamentos internos para cada região. Ou seja, você tem um conhecimento. Se você vai aplicar ou não, é uma questão sua. E por que também a necessidade de abrir? Porque, querendo ou não, tanto faz para criação, para formatação do estatuto, quanto para a diretoria, ainda tem muita água para rolar, porque não chega nem para o mínimo. E eu costumo dizer o seguinte, vamos colocar em outra linguagem, mas isso falando de estatuto. Se você vai fazer um filho, e vai fazer filho daquela forma meia-bomba que, não está preocupado com a educação, não está preocupado com a tua saúde, não está preocupado, está deixando a coisa fluir, o resultado tende a ser um. Mas, se você tem um comprometimento e está ali dedicado, o resultado é outro. A mesma coisa vale para o estatuto. O comprometimento começa a partir daí. Qual vai ser o resultado, ninguém pode prever, mas uma coisa é certa, a tendência de um estatuto mal elaborado, de estatuto pouco pensado, pouco participativo, é de que futuramente ele possa dar problema. Não quer dizer que vá dar problema, porque pode ser exatamente do jeito que você falou. Não, nós estamos confiando, não sei o quê, tá tudo bem. Beleza, chegou na hora e se confirmou, todo mundo foi íntegro, chegou, vamos colocar a sua proposta. Fizemos um estatuto resumido, ali mais ou menos, ninguém quis participar muito, foi aquele que deu, e aí chegou lá na frente, a gente percebeu uma série de inconsistências. Aí vai que um da diretoria mais importante diz, não, eu acho que está consistente. Não é que o cara esteja sendo malicioso, ele acha que está sendo consistente. E aí o outro diz, não, está sendo inconsistente. E aí, daqui a pouco, começa uma divergência
que se o estatuto não prevê, você não tem ferramenta para lidar com aquilo. Para onde você vai? Para a justiça. Aí sabe o que acontece? Anos e anos e anos e anos, e a associação fecha. Entendeu? Já teve muita associação que fechou assim. Teve uma divergência, sem entrar em mérito de ética e de moral, teve uma divergência, tá? Não tinha as ferramentas adequadas para tratar aquilo, não tinha previsão, foi para a justiça e acabou. Então, é por isso que eu fico mastigando essa história. Se não houver um debate, se não houver um interesse, é sinal de que a associação está sendo gestada com pouco nutriente. E, gente, sabe o que aconteceu exatamente? Vamos lá? Até a próxima, meus amores.